Olá, estudante, como vai? Eu sou o professor Eduardo Dias e a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre consciência social. Temos aqui conosco a nossa intérprete Fabiana, tudo bem, Fabiana? E o professor de Sociologia, Ricardo Falcão. Como vai, Ricardo? Tudo Você bem? está bom, Eduardo? Olá, estudante, como vocês estão? Muito obrigado pelo convite. Eu que E é um agradeço. tema que eu adoro, consciência. Ah, muito bom, né? Aham. E nós já vamos começar bem, citando o Paulo Freire, muito conhecido, né, das pessoas, com essa frase: olha, a educação não transforma o mundo, a educação muda as pessoas mudam o mundo. Ricardo, isso dá, claro, mostrar para a gente a importância da gente mudar o mundo, de adaptar esse mundo à sociedade, né, que nós estamos vivendo. E o que isso tem a ver com a consciência social que nós vamos falar daqui a pouco? Bom, estudantes, pensem aqui comigo. Paulo Freire ele usa uma palavra chamada transformação. Para que isso ocorra, é preciso que eu tenha uma consciência de que tipo de transformação eu quero fazer, como eu vou fazer essa transformação e por que eu tenho que fazer essa transformação. É uma frase que vai muito de uma outra disciplina que vocês estudam, projeto de vida. Eu tenho que ter consciência de quem eu sou, o que eu quero, meus desejos, que sociedade que eu estou inserido, que família que eu estou inserido. A gente tem que ter uma projeção para o futuro, e isso é uma certa consciência. E Paulo fala o quê? A educação, a escola, a educação tanto dentro da escola e fora da escola, vai refinar. Vai refinar porque você vai se transformar em uma pessoa melhor. Você se transformando numa pessoa melhor, você é capaz de fazer grandes mudanças no mundo. Então, essa é a importância de Paulo Freire. Então a gente tem aqui dois elementos também, destacando do que você disse, né? É como se fosse cara e coroa da mesma moeda. A consciência de si mesmo, de você saber quais são a sua identidade, o que você tem como característica pessoal sua. Mas o outro lado também é você pensar na sociedade no qual você está inserido e que você precisa transformar e mudar, né? Se você não transformar e mudar a sociedade, alguém vai fazer isso por você. Então é melhor que você faça mesmo. E aí nós temos aqui, para falar de consciência social, antes da gente entrar no conceito, uma imagem, né? Uma foto de um movimento lá nos Estados Unidos, né? Traduzido aqui para o português, As Vidas Negras Importam. E a gente vê aqui, apesar de ela estar preto e branco, que não tem só pessoas negras lutando por essas vidas negras importam, né? Tem outras pessoas também que não estão lutando pelo seu interesse individual, né? Mas pensando no coletivo. E aí, Ricardo, o que isso traz para a gente, que já vai introduzindo para a gente o que é a consciência social? Bom, tem uma palavra que eu uso muito, chama solipsismo. O que é solipsismo? Aquele pensamento que começa em você e morre em você mesmo. Você não tem consciência do outro, que existe o outro e os outros. A consciência social, ela começa a surgir quando você percebe que o mundo à sua volta é repleto de outros iguais a você, que têm desejos, que têm aspirações, que estão inseridos num processo legal de direitos. É importante falar sobre isso. É direito de ir e vir, direito ao livre credo religioso e outros mais. Quer dizer o quê? A consciência social surge que existe o outro. Então a vida em sociedade tem que ser boa não só para mim, mas para o outro também. E embutido nesse conceito de consciência social vem organização em grupo, pautas, pode ser identitárias, pode ser pautas de gêneros. Quer dizer o quê? Eu tenho que lutar pelos meus direitos, eu tenho que dar visibilidade para a minha voz. Então, consciência social é um termo que ele traz uma série de posturas que você tem que ter diante da sua vida em sociedade e no processo de socialização. Aqui, essa imagem colocou o quê? Não basta, uma frase famosíssima de Angela Davis, não basta não ser racista, você também tem que ser antirracista. O que significa? A pauta do racismo não é só referente aos negros, né? As pessoas negras, é referente à sociedade como um todo. Então não basta falar, olha, eu não tenho preconceito. Eu também tenho que participar de ações que minimize isso até que a gente consiga
eliminar esse tipo de comportamento da sociedade. Concorda, Lino? Concordo perfeitamente. A ideia de consciência, de modo geral, não falando só de consciência social, é a capacidade de reagir a estímulos. Então, aplicando isso para o contexto da consciência social, seria essa ideia de você estar numa sociedade e essa sociedade é o estímulo para você. Então, se eu tenho, por exemplo, o caso do racismo, mesmo que a pessoa não seja negra, ela precisa estar empático, né, com isso, ela precisa estar atenta a isso. Ela não vai se beneficiar diretamente, mas ela se beneficia indiretamente, porque vai estar numa sociedade melhor, mais justa, mais igualitária. Apesar do que, né, Ricardo, nós temos algumas pessoas que não percebem isso, né? Assim, para elas É o que eu chamo de solipsismo. A pessoa só consegue pensar o mundo a partir do que ela acredita, do que ela acha certo, e o solipsismo é isso. Eu penso comigo mesmo, é o que eu acredito, é a minha verdade. E o que os outros falam não me interessa. O solipsismo, gente, é uma pobreza intelectual, é uma pobreza de pensamento, até de capacidade de ver as dimensões sociais que envolvem a vida humana. O solipsismo é uma forma também de alienação, não é? Porque Com certeza. Você não consegue fazer uma ligação entre a sociedade, que é um produto seu, né, produto nosso, de cada ser humano, com as suas atitudes, né? Então, essa separação assim, é bem característica da alienação, né? Então, vamos para o conceito de consciência social, então. A consciência social é a habilidade de uma pessoa compreender o seu papel no meio que a comunidade vive, né? Da comunidade que vive. E aí ela traz algumas características, a empatia, as emoções, entender, identificar as emoções do outro, né? Respeitar a diferença e a pluralidade, que foi algumas coisas que você já disse aqui, né, Ricardo? E aí agora, como que você desenvolve a consciência? Então você já sabe o que é consciência, a consciência social, e agora, mesmo que você já tenha, a gente sempre pode aprimorar e sempre pode desenvolver, né? Com certeza. Então aqui nós temos, para desenvolver a consciência, que é um processo psicológico, primeira coisa, né? Não psicológico de você ter que ir ao psicólogo, mas é um processo mental, né, que acontece na sua cabeça. Composto por uma conduta consciente, ou seja, você tem que saber o que está acontecendo, né, ter essa percepção. Relações sociais internalizadas com o meio, ações, representações e palavras que conversam com a memória, atenção, palavra falada, escrita, sentimento, e modifica cada nova interação social. Então aqui a gente tem um leque de coisas, né, que ajuda a gente a desenvolver a consciência social, concorda? Concordo. É bom vocês pensarem o seguinte, gente, consciência tem a ver com a palavra indivíduo, sujeito social, autonomia. Isso surge num momento específico da nossa história. Isso é um advento da modernidade. Antes desse período da modernidade, antes do Renascimento, Idade Média e outras eras históricas, não se tinha essa formação intelectual, essa ideia que é consciência. Primeiro, quem vai trazer a ideia de consciência para nós é Freud. Lá no período pós-guerra, ele vai conceber uma coisa chamada aparato psicológico humano, com inconsciente, subconsciente, id, ego. Ele vai desenvolver todo um estudo. Junto com isso também vai surgir a psicologia. A sociologia também vai trazer para nós isso. Você vai ver lá em Durkheim, solidariedade mecânica, uma consciência coletiva. Quando você passa para a solidariedade orgânica, já é o mundo do capital, o mundo do trabalho, você vai ter que uma consciência mais individualizada. Weber vai falar um pouco sobre isso. Ação social, o que é? Quando eu tenho uma ação social, eu já trago o outro na minha vida social. Eu já tenho uma consciência que existe o outro. Marx vai falar de uma consciência no sentido do mundo do trabalho, das relações de exploração. E Marx vai falar assim, olha, a ausência de consciência traz o espaço para alienação. Então, esse conceito de consciência é uma construção moderna. E por que ela é tão ampla? Porque hoje nós percebemos que você tem consciência de si, você tem consciência do outro, você tem consciência do espaço que você ocupa. Existem vários tipos de consciência. E isso, por isso que está aqui, ó, memória, palavra, escrita, sentimento. Nós demonstramos a nossa consciência no ato de escrever, no ato de falar. Exemplo, eu não vou julgar este papel que eu acabei de usar aqui no chão
aqui no chão por causa de quê? Porque eu tenho uma consciência ambiental. E eu tenho uma convivência urbana. Eu sei que esse papel pode vir uma chuva, vai para o bueiro, vai acumular e vai provocar o quê? Vai provocar uma enchente. Então, não sei se eu consegui ficar claro, Eduardo, isso. Lembrem, consciência é uma coisa da modernidade e a ausência dela ou a presença dela exacerbada pode ser bom e ruim. Consciência exacerbada leva ao adoecimento psíquico. E aí você tem que procurar um psicólogo. E aí a gente tem estados de depressão, uma série de outras coisas. A falta dessa consciência, uma vida alienada, como se você não estivesse inserido. Tivesse tudo ótimo, maravilhoso. Tudo ótimo, né? Maravilhoso. A gente tem bebidas, olha, e a gente vê que as drogas, alguns remédios da modernidade, eles vão alterar o quê? O nosso estado de consciência. Porque muitas vezes essa consciência é motivo de dor na percepção do mundo e da realidade social. Isso. Até as nossas redes sociais, do jeito que estão sendo usadas, né? Com certeza. Ela favorece muito essa falta de consciência, ou você te atrapalha a desenvolver essa consciência social, porque ela mostra pra gente uma realidade que, na verdade, não existe, e as pessoas, às vezes, ficam muito distraídas com a rede social e não partem para a realidade, né? Para mudar e para transformar a sociedade de verdade, né? Fica só nessa questão. Mas uma coisa interessante aqui, que eu gostaria de destacar, é essa questão da palavra também. Porque às vezes tem gente que acha que é mimimi, né? Essa luta por palavras corretas. Então, por exemplo, em vez de falar escravo, eu falo que a pessoa foi escravizada. Não vou chamar uma pessoa homossexual de gay, simplesmente, né? Tem as palavras adequadas para isso, porque isso aí também faz a pessoa ter uma consciência do que é o outro, né? Da característica do outro. Então, É uma consciência que a palavra ela é portadora do simbólico. Então, aparentemente, um bullying que pode ser feito por palavras e que se despista, né? Se traveste de brincadeira, na verdade é uma ofensa. Você está agredindo profundamente o outro. Então, estudante, se você quiser desenvolver essa consciência social, um bom caminho é você cuidar das suas palavras, do vocabulário que você usa, o que você está expressando, porque, como está dito aqui, a palavra falada também altera a nossa consciência. E a importância da consciência social? Ricardo, por que nós temos isso? Por que eu não posso viver simplesmente sozinho, pensando em mim mesmo e lutando pelas minhas coisas? Vamos dizer assim. Vão lembrar das nossas aulas de sociologia lá do início. Processo de socialização. Eu aprendo a ser humano com outro ser humano. Não é uma vaca que vai me ensinar a ser ser humano. Não é um boi. Não é nada disso. Eu vou aprender com outros seres humanos igual a mim. Como é que eu sento, como é que eu falo, como é que eu cumprimento, hora de levantar, hora de escovar os dentes. Outro ser humano vai me ensinando a linguagem. Quer dizer o quê? Começa em mim uma consciência que eu pertenço o quê? A uma espécie humana que tem um modo de vida operante. Tem um modo de vida operante, pronto. Mas só que aí eu vou perceber o quê? Que nessa vida tem um limite. E esse limite, o que é esse limite? É o outro. Porque o outro sente o que eu sinto e tem os mesmos direitos que eu tenho, divide o mesmo espaço planetário, de cidade, de bairro, junto comigo, e eu tenho que aprender a viver em coletividade. E nessa coletividade, eu vou perceber que tem pessoas completamente diferentes de mim. E eu não posso ter uma postura etnocêntrica e eugênica. O que é isso? O que eu penso, o que eu acho é melhor do que o outro. Se o outro não se adequa a mim, vou eliminar. Ao mesmo tempo, a consciência social permite o quê? Eu gosto de ser do jeito que eu sou, eu tenho direito de ser o que eu sou, então vamos nos agrupar, vamos criar narrativas, pautas, vamos ocupar o nosso lugar de fala e criar o que a gente chama de movimento social. O movimento social surge a partir de uma consciência social, quando aquele grupo entende que ele tem direitos que não estão sendo resguardados, que não estão sendo respeitados. Essa é a grande importância da consciência social, Eduardo. Você puxou brasa para a sua sardinha, né, para a sociologia. Eu vou puxar brasa para mim, da filosofia também, que tem os existencialistas que falam um pouco para a gente sobre isso também. A nossa liberdade, ela não é uma liberdade individual. Não tem nenhuma ação que você faz que só vai ter repercussão na sua vida. Até alguma coisa mais simples que você resolva se prejudicar, por exemplo, usar droga, vai ter um efeito sobre a vida de outras pessoas. Do comércio em relação à droga, né? Da sua família que convive com você e por aí vai.
Então, essa é a importância da consciência social também, porque se a sociedade não está boa para a gente, ela também não está boa para outras pessoas. E as nossas ações parecem que são só individuais, mas elas têm repercussão na vida comum, né? Isso aqui é muito interessante, porque são coisas bem diferentes, né? A consciência social e a consciência de classe, né? Porque, apesar do nome, algumas pessoas misturam, né? É porque a gente tem que ver a origem desse pensamento. Consciência de classe. Karl Marx é um conceito de consciência dentro da perspectiva do trabalho, dentro da perspectiva do conflito, onde tem dominadores e dominados, onde há uma relação de desigualdade nos meios de produção. Consciência social vai para além disso, extrapola o mundo do trabalho, o mundo da convivência, a pauta dos costumes, dos valores e das tradições. Consciência social, movimento feminista, consciência social, movimento negro, consciência social, movimento das donas de casa, movimento das pessoas que desejam, por exemplo, que naquela rua tenha um saneamento básico melhor. Então, consciência social é mais abrangente e consciência de classe é mais restrito a uma teoria ligada a uma economia e um modo de produção de trabalho. Então, a consciência de classe ela visa mais a questão do trabalho, né? Então, por exemplo, o movimento de greve é um movimento relacionado com a consciência de classe. De classe. E não com a consciência social. Agora, quando você quer mudar o mundo, né, essa atitude de querer mudar o mundo, aí tem a ver com a consciência social. Isso. Né? E essas ações coletivas como instrumento de formação, você deu alguns exemplos de movimentos sociais, né? E nós falamos também de greve, por exemplo, como movimento de classe social, né? Consciência de classe. Mas qual que é a importância desse movimento, dessas transformações para a questão da sociedade? Bom, vou dar um exemplo que você, aluno, vai entender o que eu estou falando. Porque é um grupo social com a idade de vocês. Um grupo de jovens esteve presente na COP28, eles não concordaram com o acordo anterior que foi firmado. Graças à movimentação deles, eles conseguiram o quê? Mais um dia para a COP28. E aí, resultado, houve avanços nessas negociações. Quer dizer o quê? O movimento social serve para você colocar a sua narrativa. E a sua narrativa tem pautas. Qual era a pauta? Era o meio ambiente. Isso é o poder do movimento social. Nós podemos alterar a realidade social, a realidade do planeta, a realidade da vida de algumas pessoas, as condições de vida de algumas minorias. Esse é o grande poder das ações coletivas. Então elas realmente funcionam. Isso é política, né? E uma coisa importante que você deve pensar que a gente sozinho não consegue muita coisa. Então, por exemplo, se eu quiser transformar, acabar com o racismo, por exemplo, eu sozinho não consigo. Nós temos que fazer uma luta coletiva, por isso a importância da consciência social, né? E você está falando de minorias, que é um termo que o pessoal confunde, né? Minoria não é pela quantidade de pessoas. Não. Minoria quer dizer o quê? No Brasil, vou dar um exemplo. No nosso país, as mulheres são a maioria. Mas quando falamos de feminismo e a pauta em relação contra a misoginia, quer dizer que não é que as mulheres são minoria, elas são o quê? Elas não têm acesso à plenitude dos direitos que são propostos pela Constituição, que é direito à vida, direito a uma série de outras coisas mais. Consciência e coesão social bem rapidinho, porque nosso tempo está acabando. Quanto mais a gente tem consciência social, mais nós temos o quê? Uma coesão social. Aí, de novo, vamos voltar para a sociologia, por dando sardinha para o meu lado, anomia. Quando essa consciência social enfraquece, o tecido social fica fraco e a gente entra no estado de anomia. Quer dizer o quê? As leis e as normas não são tão efetivas mais para essa coesão social. Ok. Olha, eu deixei aqui no nosso slide, depois você pode consultar lá no material, algumas coisas sobre consciência social. Por exemplo, como que acontece a consciência social na prática. Então depois entra lá no site do Se Liga, baixa o nosso material e você pode ler um pouquinho e pensar sobre isso. E vou deixar com você também, tem uma foto interessante aqui de um movimento social, né, que aconteceu nos Estados Unidos. Depois você dá uma olhadinha nisso. E vou deixar com vocês as nossas referências. Ricardo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, Eduardo. Obrigado a vocês, estudantes. Pensem,
Quando você não tem consciência, você pode ter certeza que alguém vai ter por você. E eu agradeço a sua atenção e até a próxima aula.